Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nova Pauta aqui na Estação NP. Desta vez é uma série de episódios especiais onde eu chamei de Elas em Pauta. Eu trago aqui as minhas, as de vocês, as diamantes da temporada. Nós vamos contar um pouquinho da história dessas mulheres extraordinárias que eu admiro muito, mas eu quero que vocês as conheçam também melhor, assim como eu. Nós vamos ouvir hoje então a Adriana Dias de Oliveira Papalia, a Lígia Pinto Rosso e a Ana Luísa Saldanha Andres. Gente, vai ser incrível, nos acompanhe nesse episódio. Falando em Adriana, quero desejar a todas sejam muito bem-vindas, né? Mas falando em Adriana, eu vou lembrar um pouquinho do teu currículo. Obviamente, não dá para falar tudo que tu já fez e faz, né, mulher? Mas a gente sabe que a Adriana é graduada em Química Industrial e também tem MBA em Gestão Ambiental. Construiu uma carreira sólida no setor coureiro, atuando profissionalmente em diversos países, isso mesmo. Há 10 anos integra a multinacional Ecornes, referência mundial na fabricação de poltronas stressless, né? Onde atua como gerente global de desenvolvimento e qualidade de couros. Além da carreira profissional, a Adriana também mantém um forte envolvimento com ações sociais e voluntariado. Participou da coordenação dos voluntários santiaguenses e integra, ao lado do esposo, o Lions Clube Santiago Centro. Então, esta é a Adriana. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Aqui, até eu separei várias perguntas para vocês, meninas, mas é uma conversa. Se vocês acharem, que sentirem no coração que tem que, né, colaborar até com a colega, não tem problema nenhum. Combinado. Tu construiu uma carreira, Adriana, internacional, um setor que ainda é muito marcado pela presença masculina, né? Como é que é se colocar? Quais os desafios da mulher aí em nível internacional? Nós não estamos falando só do Brasil, tu viaja muito, tu hoje negocia com grandes empresas do mundo inteiro. Como é que é sair de Nova Esperança do Sul e chegar numa posição dessas? Bom, eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque no primeiro momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com o ramo de couro, que realmente é um ramo extremamente, onde só tem homens, né? Não só tem homens, mas a maioria são homens. Eu tive a sorte da primeira empresa de eu trabalhar ainda em Novo Hamburgo, quando eu morava em Novo Hamburgo, ser uma empresa sueca. E depois eu vim trabalhar aqui no Curtume, né? 14 anos aqui no Curtume, em Nova Esperança do Sul, e 10 anos nessa empresa na Noruega. Eu imagino que esse perfil de empresas, seja empresa na Suécia, uma empresa escandinava, ou agora na Noruega, que também é uma cultura escandinava, e esse Curtume, que também tem uma experiência de, digamos, valorizar vários perfis, eu acho que eu tive muita sorte, porque nesse ambiente, por mais que fosse masculino, eu tive muito respeito e consegui me desenvolver muito. Porque a cultura escandinava, né, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, são os países mais igualitários do mundo na questão homem e mulher. Então, eu tive muita sorte. Desenvolvidos, então, né? Desenvolvidos, e aonde a igualdade homem e mulher, eu acho que é um dos países que mais existe essa igualdade. Então, eu tive muita sorte. Porém, é óbvio que tinham alguns desafios, né? Trabalhando no Brasil, num primeiro momento tendo que comprar couro e revisar couro na Argentina, onde é um país um pouquinho mais, não digo machista, mas onde existem mais homens nas posições mais diretoria e gerência das empresas. Então, enfrentei algumas dificuldades, mas eu não posso dizer assim que eu fui barrada ou que conseguiram me barrar, digamos. Que não conseguiram, né? Não puderam fazer isso. Isso, mas nesse ambiente, eu acho que tem uma questão que eu tive que me adaptar um pouco. A gente, por mais que tivesse oportunidade de crescimento, que eu não tive problema de mostrar o meu potencial técnico, administrativo, eu tive que me resguardar um pouco. Eu tive que ser mais fechada, né? Certas brincadeiras a gente não pode estar fazendo porque poderia ser mal interpretada ou dar uma conotação diferente para alguma brincadeira, né? Num ambiente te moldou, masculino. dá para dizer que te moldou? Me moldou, mas eu queria ser diferente.
Eu queria ser mais... Eu sou uma pessoa mais alegre e eu tive que me fechar um pouco nesse ambiente masculino. Mas então esse fechamento da Adriana não ficou só na vida profissional, acabou que hoje tu leva isso, te moldou então. Isso impacta um pouco porque a gente se torna uma pessoa mais, não digo ríspida, mas uma pessoa mais sisuda, digamos. É uma proteção também. É uma proteção que a gente acaba desenvolvendo para ser respeitada no ambiente inteiramente masculino. Nessa própria escolha profissional tua, como é que é a tua rotina? Porque, inclusive, no dia da festa acontece, tu até conseguiu um adiamento, tu estava embarcando para o exterior, né, naqueles dias ali. Isso. Tu conseguiu curtir um pouco a festa, mas tu já ia ter que pegar, fazer uma viagem internacional. Como é que é a Adriana, o mês da Adriana? Conta pra gente. Bom, o meu mês, exceto julho e agosto, eu viajo uma vez por mês para fora do país, praticamente, né? Porque a empresa que eu trabalho, ela tem 10 unidades, sendo 5 na Noruega, uma nos Estados Unidos, uma na Tailândia e 2 na Lituânia. Fora isso, eu tenho que participar das feiras, onde a gente vai olhar as tendências, fazer a compra de couros, visitar fornecedores e visitar as plantas, né, as outras fábricas. Então, minha rotina é muito puxada. E antes de trabalhar nessa empresa, eu também era gerente comercial do Curtume. Eu era responsável pela exportação. Então, uma vez por mês, eu tinha que estar rodando Europa, Estados Unidos, Ásia, direto. Então, a minha rotina sempre foi muito puxada e com pouco sono. Por poucas horas de sono, porque tu tá trabalhando com diferentes fusos horários, então não tem como. Chega uma hora, tu é obrigada a acordar 3 horas da manhã, porque 8 horas da manhã tem uma reunião na Europa, ou, sei lá, 3 horas da manhã já é 1 hora da tarde na Tailândia. Vocês vão concordar comigo, né, gurias, que é o sonho de muita gente é viagens internacionais. Com certeza, essa trabalhar é a vida. com isso. Isso é a vida da Adriana. Mas e a parte do turismo? É possível? Muito pouco, muito pouco. Eu acho que esse é o... Porque como a gente tem uma outra função, que é ser mãe, que é cuidar de casa, eu acho que a gente acaba querendo voltar rápido para casa. Priorizando. Eu já fiz a loucura de ter que fazer na Europa 4 países em uma semana e voltar para casa. Tipo, sair num sábado, chegar no domingo. E querendo fazer isso, querendo voltar para casa. Isso não é uma questão de... Eu nunca me enxerguei visitando outro país sozinha. Eu queria estar visitando outro país com o meu marido, com o meu filho. Então, parecia que eu não tinha prazer. Algumas vezes, é óbvio que a gente desfruta, né? E deve conhecer outros lugares. Conheço, mas eu acho que pouco turismo para esse tempo todo que eu viajo. E muito trabalho, né? Muito trabalho. Vamos conhecer um pouquinho mais da Lígia Pinto Rosso, que é formada em letras, português, inglês e respectivas literaturas, está no currículo, né? Com especializações na área educacional, atua há 27 anos como professora de inglês, além de desenvolver o ensino personalizado da língua inglesa. A gente sabe que é a Teacher Lígia, né? Os seus alunos VIPs. Presencialmente de forma online. É escritora, poetisa e autora de 3 obras publicadas. Foi patrona da 18ª Feira do Livro de Santiago e uma das fundadoras da Casa da Arte. Também atua como colunista sobre viagens, né? Turismo também, compartilhando histórias, experiências e inspirações por meio de seus textos. A Lígia também é uma viajante. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Boa noite às amigas diamantes que estão aqui. Eu estou na frente de pessoas que eu admiro muito. Uma que eu vi crescer, né? Vi crescer e hoje vejo se tornar essa mulher maravilhosa. Obrigada. Né? A Adriana, que ela não sabe, mas quando eu era professora no Skill, no início da minha carreira, eu vi a Adriana chegar com o pessoal, né, da outra empresa que ela trabalhava, com aqueles uniformes chiquérrimos. E eu lembro que o professor Rubem de Novan e a professora Tânia sempre comentavam para nós: olha, essa equipe de ouro vem ter aula de inglês aqui com a gente. E eu admirava muito, que eu já sabia que ela viajava o mundo todo, né? E eu sempre fui uma admiradora da Adriana, viu? Sempre. Então é uma honra estar aqui ao lado dessas diamantes, né?
E ao teu lado, né, Sandra, que é testemunha da caminhada da gente, né? Então eu sou muito feliz com tudo que eu faço, muito grata, né? E gratidão aqui não exime os desafios, né? Que foram muitos ao longo dessa caminhada, exigiu muita resiliência, muita força, né? Trabalhar em educação no Brasil hoje, no contexto da educação que eu estou hoje também, que é educação e ensino público, né? Depois de 20 anos só na rede privada, trabalhando e me desenvolvendo na rede privada, eu, ano passado, abracei a causa do ensino público, estou muito feliz atuando como professora de Mas eu ia inglês. até justamente perguntar, Lígia, 27 anos se passaram para te estar hoje concursada. Na verdade, eu sou contratada, né? São 27 anos ao todo. Se pegar lá, a Lígia começou aos 20 anos, eu tenho 47. Então, aos 20 anos, trabalhei em cursos de idiomas, o antigo Skill, que ficava aqui na frente, né? Trabalhei no Medianeira por 20 anos, no Colégio Medianeira, né? Que me moldou como profissional. Formei 32 acadêmicos de letras aí, que estão atuando, muitos já são até doutores, estão pelo mundo. Então, a gente vê o legado da gente tendo aí, né, reverberando, né? Então, a gente acompanha nas redes sociais, digo, ai, que orgulho dos meus ex-acadêmicos da URI Campus Santiago de Letras, né? Onde eu atuei por quase 14 anos no curso de formação, né? Foi professora universitária. E hoje ver o pessoal, são meus colegas, uns estão em universidades federais, outros estão fazendo doutorado, pós-doc, viajando o mundo. Isso é um orgulho muito grande, esse é o legado que a gente vai deixando, né? E o ano passado eu fui contratada, né, pelo Estado, né, para atuar, então, no Instituto Professor Isaías, e também em 2025 prestei o concurso do Estado, já homologado, em segundo lugar, estou aqui na 35ª, em primeiro lugar em Santiago, e estou aguardando ser nomeada, né? Então, tu ainda não foi nomeada? Não, o governo disse que vai nomear esse ano os primeiros 7 colocados da 35ª, mas a gente, né, aí são outros trâmites, né? Então, por enquanto, seguimos no contrato, né? Estou trabalhando no Instituto Isaías, é um desafio maravilhoso tu poder também, porque eu sou filha de escola pública, então hoje poder estar fazendo, quando eu fui chamada para o Instituto Isaías, lembro que a gente conversou na época, né, eu digo, Sandra, acho que está na hora realmente de encerrar um ciclo e abraçar esta nova causa, porque como filha de escola pública, que fui a vida toda, é a hora de eu dar também o meu retorno para o ensino público, né? 27 anos, né, ensinando, o que te motiva ainda hoje, né, de querer mais? Tu também é uma estudiosa, tu tá sempre buscando, tu teve há pouco na Itália, inclusive participou de um podcast muito bacana aqui, que a gente pôde vivenciar contigo a tua viagem, mas tu estava buscando conhecimento, outro idioma. O que te motiva depois de tanto tempo já, né, lecionando? Porque, Sandra, assim, gurias, diamantes, né? Eu acredito que a única solução para uma sociedade melhor é a educação. Eu tive N oportunidades, até esse ano também tive a oportunidade de, se eu quisesse ficar na Europa trabalhando, eu ficaria. Inclusive, outras oportunidades até de dar aula fora de Santiago, tu abriu mão em função de não mudar de residência, não sair daqui. É que eu penso assim, ó, existe um momento para tudo. E a vida lá fora também não está tão fácil quanto aparenta, né? A gente pensa que lá fora tá fácil, mas também não está. O momento econômico é global, né? Só muda de endereço. Então, quando a gente pega lá o salário mínimo europeu e converte para reais, meu Deus, mas vivendo lá é outra situação. Então, hoje, na fase de vida que eu estou com 47 anos, existe a fase da racionalidade. Então, eu tenho que ter decisões com maturidade, né? Penso um dia, de repente, ficar um tempo fora, mas daqui um tempo daí para desfrutar, não mais para trabalhar. Não só estudar. Nós vamos trabalhar aqui no Brasil. Mas tu, diferente da Adriana, quando tu vai nas viagens, tu é turista também. Tu turisteia. Isso. Eu sempre procuro pegar assim, cursos, né, que vão me proporcionar o turismo também, né? Então, fazer o curso, o combo, né? Já que vai de vez em quando, fizemos o combo completo. É estudar e passear, né? Mas voltando à questão que tu me disseste, o porquê, né? 27 anos, o pessoal sempre
sempre chegam e me perguntam isso, nossa, né, e o que te faz? É realmente acreditar que eu estou deixando um legado no coração desses jovens, né? Então, hoje, quando eu vejo um jovem da rede pública, né, a rede pública é incrível, gente. Eu acho que às vezes se tem muito até um certo preconceito com o colégio público, e eu quero hoje ser a voz da escola pública. Gente, os professores de escola pública trabalham de uma forma que vocês não têm ideia. O quanto se trabalha, o nível de exigência que se tem, tá? Então, assim, aquela imagem que se constrói, muitas vezes, os serviços públicos, né? Eu posso dizer para vocês que essa imagem, assim, ó, caiu por terra completamente, assim, ó. Eu também, às vezes, por ser da rede privada, tinha algumas visões que hoje eu vejo, estou pertencendo ao outro lado, e também na parte da gestão. Nesse momento, estou como professora coordenadora da área das linguagens, né? Trabalhando com o time das linguagens do Instituto Professor Isaías por 20 horas, fazendo projetos, buscando inovações junto com a nossa equipe diretiva para fazer uma escola em turno integral diferenciada, que traga oportunidades para a gurizada. Nós trabalhamos muito, porque todos nós vimos ali, ó, a chance da vida dessa gurizada, deles darem o giro da chave, de vir lá daquela família com dificuldades, muitas vezes, e não são poucas, e não estou falando só de muitas dificuldades financeiras, Sim. todo tipo de dificuldade, e realmente alavancar a sua vida, ser protagonista da sua vida. Então, isso é o que me motiva. Eu quero, assim, ó, a hora que eu me aposentar, você saber, eu plantei, eu fiz um plantio, eu fiz o que eu pude para contribuir com a vida das pessoas. Deixou um legado, né? Exatamente. Vou apresentar também outra querida convidada, que é a Ana Luísa Saldanha Andres. Ela tem 30 anos apenas, né? Mas está à frente da UNA Arquitetura, né? Já que a Lígia falou, te conheceu pequena, né? A prof foi minha prof. Que maravilha. Coisa linda. Em seus projetos residenciais e comerciais, une estratégia, funcionalidade e sensibilidade estética, valorizando a personalidade e a essência de cada cliente. Mãe de 3 filhos, acredita que respeito, empatia, acolhimento, carinho e tolerância são valores fundamentais na maternidade, na profissão e nas relações humanas. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Boa noite, uma satisfação estar aqui. Adriana, não te conhecia e de imediato amei saber um breve relato sobre a tua vida. Obrigada, não é tanto assim, a Sandra exagera. Não. Eu achei maravilhoso, acho que trabalhar na área de curso deve ser uma coisa muito interessante, e a Teacher Lígia foi minha prof na rede privada também, quando eu fui aluna do Medianeira, e como ela falou, ela me viu criança, não era nem adolescente, eu era criança, então estarmos compartilhando a mesma bancada hoje é lindo. É lindo, de Como fato. como a vida é interessante, né? Isso é o giro da vida. É o giro da roda. É o universo trabalhando, né? É verdade. Mas, Adriana, tu tem algumas peculiaridades, Ana, perdão, que eu acho interessante no sentido que tu é hoje uma jovem mulher de 30 anos, mas que foi contra a corrente, eu falo no outro lado feminino, né? Onde as mulheres, até as regras, diz que a regra geral hoje diz que existe um ponto, não sei quanto filho por casal. E eu fiz 3. Tu fez 3. Tu foi contra essa maré, essa corrente, né? Antes a gente era comum ver famílias com 3, 4, 5 filhos. Era um sonho ser mãe Nunca assim? foi. Nunca foi. Nunca aspirei ser mãe, não tinha perspectiva de ter filhos, nunca esteve nos meus planejamentos. Mas eu acredito que Deus, que é soberano e sabe muito mais do que nós, dos nossos planos, né? Entendia que eu precisava ser mãe e me mandou os meus filhos. A minha primeira filha eu tive com 23 anos, a Dora, e eu brinco que eu fui mãe na adolescência. Ela te ensinou me ensinou a ser mulher, na verdade, né? Eu entendi que eu era uma pessoa adulta a partir da minha primeira maternidade, que foi ali junto da pandemia. Então, além da maternidade, a gente também estava vivendo uma situação de isolamento. Sim. E a Dora nasceu no Maranhão, meu marido é militar, nós fomos embora, eu estava grávida. Então, foram muitas coisas que aconteceram nessa minha primeira experiência materna que me fizeram perceber que gosto muito de ser mãe.
E os outros filhos vieram, né? A Laura, minha filha do meio, foi planejada e o Thiago, que nasceu no início desse ano, foi um susto muito grande que eu levei no ano passado. Mas tá lá, é um susto lindo, Sim. careco, fofíssimo. E eu até comecei a acompanhar, né, durante a rede festa social. acontece, comecei a acompanhar mesmo a tua vida ali na Aham. rede social, né? Tu traz muita leveza e a gente sabe que somos mulheres todas, né? Que ter um filho já é Muitas demandas. muitas demandas, né? Ter 3, mas tu traz aquilo com leveza porque tu tá vivendo realmente essa maternidade, né? Já que foi, né, um propósito de Claro. Deus, como tu traz pra gente, tá vivendo ela intensamente com todos os perrengues, como tu tava, inclusive, no dia da festa da Acontece, tu tinha feito aquilo que, né, mamães de primeira, aliás, mamães recentes que estão amamentando, tu fez esgotado, né? Sim, foi no banheiro, linda, no meu vestido dourado de brilhos, lá no vaso, me Eu esconder, achei botar tão o peito, lindo, porque tão tava lindo. muito duro da amamentação. Foi. E Mas é que sabe, Sandra, as minhas crianças são maravilhosas e eu venho de uma família que me ensinou que estarmos unidos e próximos e conquistando as coisas juntos é muito melhor, né? é tudo junto, é o mesmo, Então, vai pra mim faz acontecendo. muito sentido ser mãe de uma família grande. Pois é, eu vejo, eu tô trabalhando também, tu tem o teu próprio escritório, como é que tu tá conseguindo dar conta? O teu bebê, né? É bebê É um mesmo, bebê. né? Sim, E ele tem 5 meses. entre projetos, o bebê, a amamentação, a gente sabe que amamentar no peito também é um desafio. Eu nunca romantizei, né, essa fase, porque Sim. realmente é uma doação que eu admiro muito. E não é pra toda mulher que funciona muito bem, né? Então a cobrança também, né, para amamentar é muito grande, mas a gente sabe que não é para todas, Não. né? Não é todas que conseguem Não. ter essa demanda de leite, enfim, né, ter daquela forma natural. E eu vejo isso tu encarando todos esses desafios, né? Hoje és uma mulher de 30 anos, bem, que sabe o que quer. Sei, sempre soube, na verdade. Isso já vem das minhas características como pessoa. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito determinada. Eu sempre fui uma pessoa muito posicionada, assim, quero isto aqui. Ok, se eu não sei fazer, eu vou aprender e eu vou fazer. Independente do tempo, independente se eu erro, independente se vai dar certo ou não, vou tentar. A arquitetura veio para ti assim, também como um legado, um presente, A arquitetura sempre foi para mim, Sandra. Eu desde criança queria ser arquiteta. Se eu não fosse arquiteta, eu seria pianista profissional, mas eu gosto muito de ser arquiteta. E a arquitetura, na hora mesmo de escolher a graduação, ela gritou mais forte, então não tive problemas de escolher. Tanto que eu entrei na graduação com 16 anos. Eu me formei com 21 anos. Hoje as pessoas com 21 anos estão iniciando a graduação e às vezes estão fazendo cursos preparatórios ou testes vocacionais e não sabem o que querem, né? Eu sempre fui bem determinada. Foi muito intencional, então, ser arquiteta. Foi. Que maravilha. Olha só, a gente tem que conhecer mais as pessoas, né? Conhecer mais as mulheres, todas nós, tudo isso faz a gente se inspirar muito, né? E querer admirar mais ainda vocês, né? A Adriana, também acho, ela diz que eu exagero, mas a Adriana tem algumas questões assim que me chamam muito a atenção. Como é que foi? Tu tem um único filho e de repente o teu filho chega para ti e diz que vai ser irmão marista. E a gente sabe que irmão marista faz votos, né, de castidade, de pobreza, né? E tu sendo uma mulher que certamente sempre trabalhou pela família, até por ele, para dar todo o encaminhamento, enfim, ele é um abençoado, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Foi meu aluno. Foi teu aluno também, mas como é que foi para ti também? Tu tinha expectativas de ser avó, por exemplo? Olha, eu nunca romantizei a questão de ter filho também. A gente sabe as dificuldades para a mulher ter filho, trabalhar, cuidar de casa, mas eu fui abençoada com o filho que eu tive. Acho que eu não merecia tanto. Mas assim, quando o Bruno desde os 10, 11 anos de idade, manifestou vocação religiosa, né? É claro que para a mãe ou para o pai, eu acho que é, de repente, um choque. A gente não pode também achar que é tudo lindo, maravilhoso, porque não é. Tu teve que aceitar. Não é que eu acho que eu não tive que aceitar. Eu acho que quando tu vê o filho feliz, sim,
automaticamente, e não largando a carreira, também eu acho que tudo fica muito mais fácil. Então, foi um processo de conhecimento. Eu fui sempre aluna marista, né? Eu estudava no Colégio Champagnat em Porto Alegre, que é tipo um instituto de aplicação da PUC. Depois eu fui fazer faculdade na URGS, mas sempre... Minha mãe trabalha na PUC ainda. Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima com os maristas. Eu conhecia bem, digamos, o carisma marista. Quando o Bruno demonstrou uma vocação religiosa lá com os 11 anos, é claro que tu fica, mas eu não vou ser vó, mas não vai casar, mas não vai ter namorada, como é que fica tudo Sim. isso? Então, é uma coisa um pouco complicada. No entanto, tu vai construindo, ele fez vários acompanhamentos, desde os 11, 12 anos de idade, ele fazia acompanhamento com a irmã Maristela no Colégio Medianeira, muito nossa amiga, e quando ela viu que ele tinha essa vocação, e pelo perfil da nossa família, disse, Bruno, eu acho que tu tem que ir para os maristas. E quando eu vi a vocação do Bruno, também disse, Bruno, dentro da vocação religiosa, eu acho que a congregação que mais se encaixa com o teu perfil seria os maristas. Por quê? Não é padre, mas é muito parecido, né? É muito parecido. Eles trabalham mais com as escolas, com os colégios, com grupos de jovens, mas o Bruno, ele de maneira nenhuma quis ser irmão marista com 15, 16 anos. Ele não quis ingressar com essa idade. O Bruno terminou a faculdade de Direito, passou na OAB e quando ele estava advogado, aí ele foi fazer a experiência marista. Então, quando tu vê o teu filho não deixar os estudos, não ir para ser irmão marista só para estudar de graça, porque tem muitas pessoas que encaram a vocação religiosa e nem não é uma vocação, mas engajam numa instituição assim para ter os estudos de graça. Nós não precisávamos disso. Sim, tem muitas pessoas do interior que acham que, sabe, e não é por aí. Não é por aí. Tu tem que ter vocação, tu tem que querer aquilo que tu faz. Antigamente, principalmente. Agora, muito menos, né? Mas a nossa família, graças a Deus, tinha condições de pagar uma faculdade particular, né? Como ele queria fazer. Não era por isso, não era uma razão. Né? E a gente via que ele estava feliz. Então, quando foram os votos dele realmente para se tornar irmão, toda a família estava feliz. Nós não tínhamos mais dúvida que nós tínhamos que apoiar. Então, é um processo de duas mãos. Dos pais se convencerem e do filho ter certeza do que ele queria fazer. Então, não só hoje, mas já há 4 anos atrás, por mais que eu fiz vários questionamentos, porque um dos principais questionamentos que eu fiz foi o seguinte, Bruno, a mãe errou contigo em alguma coisa? Mãe, tá absurdo isso que tu tá me dizendo. Tu chegou a pensar? Por quê? Porque eu pensei, eu viajava muito, eu não acompanhava ele. Vai ver que ele ficou com trauma e não quer ter uma vocação familiar. E ele disse, mãe, tu tá ficando completamente louca. Bem assim, ele falou pra mim. Quando ele falou isso, eu disse, não, eu acho que ele sabe o que ele quer. Assim como quando eu viajava, eu dizia, Bruno, tu não tem saudade da mãe? Eu disse, mãe, eu sinto a tua falta, mas eu nunca vi tu sair de casa para fazer festa. Eu sempre vi tu sair de casa para trabalhar. Sempre vi tu viajar para trabalhar. Então, eu tô tranquilo com isso. Ensinou pelo exemplo. Então, isso foi um processo muito tranquilo e eu tô extremamente feliz com a carreira dele e com a vocação. E os irmãos maristas, eles têm um diferencial. Eles são investidores. Eles são pessoas que eles, óbvio, que tem toda a parte dos votos de castidade, dos votos de pobreza, mas eles não vão ensinar as crianças que é pela miséria que tu vai ter, vai ser bem sucedido. Não, é pelo esforço, é pelo estudo, é pelo empreendimento que tu vai ser bem sucedido. E eu acho que até é uma questão de não ser arrogante, né? A humildade. É a humildade. Com certeza a humildade, eles são extremamente humildes. Eles trabalham, digamos, muito no silêncio, trabalham muito. Por exemplo, a cada escola marista particular, tu tem uma escola marista social. Sim. Com as crianças estudando 100% gratuitamente, né? E o Bruno ama isso. E eu sempre gostei disso também. Então, eu não vejo problema nenhum e hoje eu sou extremamente feliz com o filho que eu tenho na instituição que ele tá. E um orgulho, né? A gente vê o teu orgulho. E realmente ele é uma pessoa...
muito, a gente percebe que ele é muito espiritualizado, muito humano, muito, Isso. é uma bênção, realmente. exato. Viu o Exatamente. Bruninho crescer. Foi meu aluno do pré ao 9º ano. Todas as coisas Agora que tá a ali Lígia inventava. chefiando Coisa Santa Maria que ele está, Ele é né? assessor da diretoria da Escola Ah. Marista, Sempre foi um exemplo. Escola Marista Sempre. Santa Maria. Um aluno assim, exemplar, exemplar, exemplar. Em tudo, educação, notas, tudo, tudo, tudo. Nunca vou esquecer dele na Juventude Versariana, quando eu fui patrona. Ele fez parte daquela homenagem belíssima que a escola fez pra mim. O Bruno, assim, a gente já via que ele tava anos-luz. Era sucesso E confirmado. tudo quanto era coisa que a Lígia inventava, ele tava. Ele foi meu aluno de teatro. Partícipe. E falar em teatro, Ele Lígia, fez o Chaplin. poetisa, viajante, professora, curiosa, né? Muito. Tu inquieta, Demais. né? E até perguntei nos bastidores, a Lídia já chegou? Daí a Suzana disse, a hora que a Lídia chegar, tu vai saber que a Lídia chegou. E realmente, tu é essa presença, né? Obrigada, Sandra. E onde fica a mulher, Lígia, em todas essas camadas? É professora, é poeta, é escritora, tu não dorme, porque 1h da manhã tu consegue falar com a Lígia. Aonde está a mulher nesse Pois tempo todo? Isso é uma questão assim que até foi muito interessante participar do Setor Diamante esse ano, porque quando eu me arrumei para tua festa, eu me dei conta que eu só me arrumo para as tuas festas. Quando eu vou no Melhores do Ano, quando eu vou na festa acontece, e eu disse, meu Deus, quando é que eu marco cabelo? Quando é que eu marco maquiagem, alugo vestido para ir nas festas da Sandra? Obrigada, Sandra. Vou ter que fazer mais Eu festas. tenho que fazer então. mais festa, Sandra. Não, mas na verdade, assim, essa é uma questão que a gente tem que pontuar, porque no meio dessa coisa toda, da correria, do trabalho, dessa dedicação, porque eu não sei fazer as coisas pela metade. Tu me conhece uma vida inteira, tu sabe que, né, lá quando eu comecei que eu cobrava o jornal, te lembra? Sim, não precisa contar tanto tempo tanto assim, tempo né? assim, né? Mas nunca soube fazer as coisas Sim. pela metade, eu não consigo. Se não for para fazer bem feito, então eu nem faço. Porque eu me cobro muito, e isso é uma coisa que realmente esse ano até estou tentando pegar um pouquinho mais leve comigo, porque eu sempre tive um nível de cobrança muito grande comigo. Porque eu tive oportunidades na minha vida, fui bolsista para poder estudar sempre, agora eu tô falando das bolsas sociais, eu sou filha das bolsas sociais também, né? Então eu sempre tive que dar essa contrapartida, não, você vai receber esta bolsa de estudos, mas A Lígia é o esforço tá que tu falava, investindo né? em ti, né? Mas tu tem que nos dar um retorno no teu trabalho, Sim. na tua dedicação. Então, eu sempre fui muito. Isso criou dentro de mim uma busca pelo perfeccionismo. E aí, às vezes, a gente esquece do lado mais feminino, de se cuidar, de fazer um skincare, né? De fazer uma. Né? Então, Mas tu é vaidosa, né? eu gosto de tirar foto, tirar selfie. Eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Eu gosto do meu jeito assim, né? Isso Mas é importante. eu aprendi a me aceitar Olha, ao longo desses anos. Tem que fazer assim. uma mentoria, né? Porque sabe? a gente tá sempre procurando um defeito, né? Eu aprendi a me aceitar, o meu sorriso é assim, já pensei em modificar, em erguer aqui, botar aqui. Não, deixa assim, deixa se tá bom, enquanto estiver bom assim, a gente Essa é a vai. Lígia. Essa é a Lígia, sabe? Então a Lígia, mulher, hoje, ela tá numa busca assim, ó, de se cuidar um pouco mais, de olhar um pouquinho mais pra si. Também, né? A maturidade vai trazendo, tô perto dos 50 anos, com muito orgulho, falo da minha idade, não tenho problema algum nisso, porque eu amo meu aniversário, eu amo estar viva, né? Então, se eu chegar aqui um dia e fizer um podcast de Sandra, estou com 70 anos, ótimo, né? Perfeito. Então, assim, então, agora a maturidade está me pedindo, assim, que eu tenha mais autocuidado, porque a verdade é que a gente vai entrando, assim, numa montanha russa de coisas para fazer, que a gente acaba, às vezes, se deixando de lado. Não vai numa academia, começa a ir e para, né? Não tem uma rotina de autocuidado. Então, esse ano, 2026, está sendo um marco para mim, assim, eu tive algumas situações que me chamaram para esse autocuidado.
né? E para me arrumar mais também, né, Sandra? Não só nas festas. Não só nas festas, né? Porque, e fica um Sim. recado aí para minhas colegas profs e de todas as profissões, que a gente precisa se olhar um pouquinho mais. Acontecia, às vezes, de eu comprar um produto para passar na minha pele e estragar porque eu não usava. Sim. Esses dias eu fui colocar fora umas coisas, fazer aquelas faxininhas, e tinha umas maquiagens inteiras vencidas que eu não usava. Eu digo, olha aí, ó. Essa é a pergunta. Onde está a Lígia mulher? Onde está a Lígia que, né, que pode se arrumar, que bota o uniforme, sai correndo, tarará, né? Sim. Sempre aquela loucura. Então, é uma pergunta muito Uma interessante. Lígia em mudança, Uma então. Lígia em mudança, em maturidade e um olhar de autocuidado, né? Assim. E a gente fala aqui da aparência, mas o autocuidado em tudo, né? Essa volta para si mesma, né? De amadurecimento que a gente bom. precisa. Maravilha. Ana Luísa, a arquitetura tem diversos vieses, né, e formas e oportunidades e condições de criar milhares de coisas diferentes. Qual o nicho da arquitetura mais move, assim? O que tu mais gosta O de meu fazer? coração, reformas residenciais, construções antigas, dá um novo uso, uma nova vida para uma construção antiga. Quer me ver feliz e faceira fazendo obra é nisso. Acima de tudo, reformas. Sim. E Adoro. hoje o teu é Una? Una Por que Una? Arquitetura. A Una foi o meu escritório, trabalhar como arquiteta é uma grande realização para mim. E a Una, ela foi concebida em sociedade. Hoje em dia eu atuo sozinha, sou a única responsável técnica pelo escritório. Mas o nome Una seria a união de duas mulheres. Nós éramos em duas mulheres e fazia muito sentido para nós que fosse um nome fácil de ser verbalizado e que fosse um nome feminino. Marketing, né? Então Una Arquitetura. Que Aí legal. a sociedade acabou não dando certo, mas o escritório se manteve comigo e o nome comercial também, Una Arquitetura. Algum dos projetos teus, assim, que tu te orgulha de ter feito, lembra de algum pra gente? Conta de algum detalhe. Vou falar do mais recente que estou em desenvolvimento agora. 2024 eu fiz a loja da Monacanta. A Monacanta é uma loja de confecção tradicionalista. As meninas têm Marca própria, né? marca própria. As meninas têm a fábrica na parte ali que não dê acesso privado da loja, né? Então, aos fundos da loja fica a fábrica, estoque, toda essa parte têxtil funciona ali. E recentemente, logo que eu voltei da licença maternidade, a Jennifer, que é a proprietária, me contratou para a gente fazer a ampliação da loja. Então, ela alugou um espaço ao lado e a gente está crescendo esse sonho. Sim. E o que mais hoje é funcionalidade, né? E as pessoas estão, já que tu fala em reforma de casa, eu fico pensando que a minha casa hoje, ela não é uma casa para uma pessoa que vai envelhecer, né? Entendi. É uma casa que tem 2 pisos, é uma casa que tem escada, é uma casa que não tem um quarto embaixo. Às vezes eu me pego pensando, ela não é funcional. Hoje o cliente ele busca mais funcionalidade. O que é? Com certeza. Com O certeza. que seria uma casa ideal hoje? A casa ideal é a casa que satisfaz as necessidades da pessoa que mora nela. Porque o que é ideal para mim como uma casa pode não ser ideal para ti. Essa questão da escada, eu concordo contigo, porque a casa onde eu moro é de 2 pisos também, e eu com 3 crianças e um bebê de colo, ter que subir e descer escada. Não estamos nem falando de idade agora, nós estamos falando de coluna. de dificuldade. Exato. Então, assim, da mesma maneira que uma pessoa idosa que já tem ali a mobilidade um pouco comprometida vai sentir a dificuldade de subir e descer as escadas, eu com criança no colo e cestos de roupas também sinto que não funciona bem para mim. Hoje em dia a gente mora de aluguel, mas eu já sei que no momento de adquirir uma casa, escada é uma coisa que eu gostaria de descartar. Sim, né? Tem que pensar, né, Então, a longo prazo. exato, né? quando uma pessoa tá na intenção de construir
ou de adquirir um imóvel, a questão da funcionalidade, do uso da casa e da Vem rotina, primeiro. da configuração familiar que vai viver nessa casa, tem que ser muito levadas em consideração para não acontecer esses erros. Sim. Não erros, mas essas situações posteriores, né? E às vezes a pessoa, né, é que nem se modelar por um artista, por exemplo. Tu vê nas revistas, né, casas lindas, mas até o clima influencia, de repente. Não certeza. dá para ter aqui uma casa com janelões, né? Porque nós temos um frio, Sabe, um frio de, danado. um frio de. sabe o que eu acho interessante? Isso que tu falasse da questão de reforma. Eu Aham. acho que o brasileiro, principalmente nós no Sul, nós vamos ter que repensar os nossos ambientes. Porque a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, e a gente não tá encasacado dentro de um lugar. A gente tá com uma blusinha de manga curta, ou no máximo uma blusinha de A manga. calefação, né? E aí, assim, ó, não só a calefação, como o isolamento. Sim. O isolamento. Né? É tudo muito Então, planejado, Eu né? acho que, digamos, se tu comparar com uma casa na Europa, é caríssimo o isolamento nas paredes, o aquecimento no piso, isso e aquilo outro. Mas o que será que seria possível fazer nas casas no Brasil, Uhum. né? Para que tu te sentisse mais aconchegante. Por exemplo, meu chefe que mora na Noruega, ele gasta menos luz, menos energia elétrica do que eu, que moro no Brasil. Sim. Em quilowatt. É, tu Então, vê aí alguma já coisa é. na minha casa tá errada, tá, Já uma mal. ideia pra dica ti aí, ó. Tatiana. Tá errado. A placa E solar. Eu acho Primeiro que- passo, né, de pensar realmente. A gente às vezes quer. Como é que tu cuida também o equilíbrio para não impor a tua ideia, né? Porque às vezes tu falou agora Mas o que funciona isso que a para a pessoa. Adriana trouxe é uma pauta muito interessante, porque assim, existem soluções para remediar essas questões, esses problemas que estão na materialidade do que tu escolhe, por exemplo, que tipo de material tu vai construir a tua casa. Hoje em dia eu ainda percebo muito engessado nessa forma bem artesanal do tijolo com o cimento e a laje de concreto batido na própria obra, sabe? Enquanto tem steel frame, tem as casas em madeira, tem madeira usinada que está recém chegando no Brasil. Sim. São Paulo já é uma realidade, mas até chegar em Santiago, que é interior do Rio Grande do Sul, leva mais tempo. E isso é uma coisa Mas que a isso está no papel do próprio arquiteto, né? Saber essas Claro, informações atuais e mas trazer. também tem um agravante que no Brasil existem vários tipos de consumidor na nossa área. E na região sul, o consumidor de arquitetura, ele já tem um padrão mais... Tradicional. Não seria tradicional, tem uma palavra de um pouco mais de orgulho das raízes. Sim. Então não quer se desapegar daquelas raízes que Mais construíram bairrista. a história da vida, é um pouco mais fechado para receber as inovações. É. Então, concordo contigo, isso é o papel do arquiteto, de desmistificar isso Sim. para o cliente, né? E assim, a passos de formiguinha, a gente tem ido cada vez mais Tem que em busca conseguir. de inovações, de novas formas construtivas que sejam mais eficientes em questão de energia, em questão de consumo, em questão de gastos mensais fixos Sim. ou não. Porque até a vedação das janelas, tudo Exato. bem que tu Sim. não vai mudar, mas tu pode mudar as vedações, as coisas. E E é eu verdade- disse, é o último ano que eu passo frio na minha Você casa. não é viu? possível. Ó, já tem uma reforma aí, ó, gurias. Só surgiu. Depois tu Não, passa mas, o contato. Já tem o network. Ana, a gente vê assim que tem é mito ou é verdade que quem constrói. Eu já até vivi isso. Eu disse que depois que eu construí uma casa, eu nunca construo mais nenhuma casa de cachorro. Porque a gente se incomoda valendo, Se né? incomoda, se As pessoas incomoda têm com medo obra. de Se construir de incomoda novo, com né? obra, Sandra, e até eu não trabalho muito com construção, eu trabalho muito mais com reforma. reformas e com interiores, Porque comercial, justamente a gente residencial. fica infeliz com aquilo que está posto, né? É uma necessidade, né? As pessoas, elas querem construir a sua casa própria, eu acho isso louvável, eu estou nesse processo de também conseguir construir a minha, sei que também vou bater muita cabeça no Mas diz que futuro a gente só quando for acerta esse na processo. terceira, né? Ó, casa ou reforma. Ah, é verdade. Como eu posso te dizer, depende muito da equipe que tu tem contigo. Do planejamento. né? Depende dos planejamentos, depende dos orçamentos, depende da clareza das conversas que tu vai ter com a tua equipe e com os teus fornecedores, porque às vezes, assim, acontece uma situação X e aí tu tem que despender um pouco mais de valor daquilo que tu estava Sim. planejado, previsto, né, do teu teto de investimento. Ok, uma vez, relevamos.
E aí as coisas não são conversadas e de repente, mais pra frente acontece uma situação Y, daí tu tem outro valor que tu tem que desprender. E aí nessas questões vai se cansando, porque a obra vai chegando ao final, e o final da obra, que é a hora de acabamentos, é uma hora que Mais parece que difícil. tu não vê o rendimento da Sim. obra, e tu vê muito dinheiro indo E o estresse. investido, tu não vê o rendimento, e se as coisas não foram previstas lá na hora da fundação do projeto, onde as coisas eram possíveis de serem mudadas, no futuro tu pode Vai vir a se se incomodar. Ou ter Então, que é fazer uma planejar. gambiarra, ou ter que fazer um tapeio. É. Então, planejamento, expectativas, teto de investimento são coisas que precisam ser conversadas antes Mas de se tudo e bem ficou algo não esclarecidas. muito satisfatório, tem a UNA então para resolver. Tem a UNA para resolver. Adoro fazer reformas, amo. Gurias, rapidão, 2 perguntinhas rápidas. O que vocês ainda querem realizar a curto prazo, assim, um sonho? Lembra de algum? A curto prazo, aumentar aí minha equipe de trabalho. Empregar gente é ótimo, sempre ótimo. É empreendedorismo na veia. Aumentar Alguém minha lembra? equipe. Eu tenho vários só, lista de sonhos. É um já. só, nossa senhora. A curto prazo. A curto prazo, espero ser nomeada, né, Isso sim, isso vai pelo ser. Estado, né, e daí depois sim continuar os estudos, porque tem muito ainda para ser estudado. Tem um projeto aí de um mestrado para fazer, um doutorado, e continuar estudando fora do país também, agora que a gente tem esse link aí com a Itália. Sim. Como é Continuar que é a promovendo. associação que tu viajou? Eu Viva fui- a Itália con noi? É a Viva Itália Conosco, que é que é o braço, digamos assim, com o Campus Magnoli, né? É o vínculo Itália. Brasil-Itália. E hoje eu tenho a alegria de estar aí representando, junto com o professor Carlinhos Que Risati, né? Para poder proporcionar para mais pessoas para irem estudar no Campus Magnoli por um custo-benefício inacreditável, 30 dias de cursos e viagem. Glória! Eu Adriana, acho, lembra de algum? Eu tenho um sonho imediato, né? Que tem que ser, porque eu fui promovida mês passado. Então eu não sou mais só gerente de Então vai ter desenvolvimento. que pagar um jantar para nós comemorar. Eu agora sou gerente global de compras da empresa, né? Responsável pela compra de todas as plantas. E ela diz que eu exagero, né? Não, tu viu, né? Daí depois a gente ela conta, ela só é gerente global, né? E aí agora eu tenho aqui uma outra responsabilidade, tenho que tentar desempenhar isso a contento. E é óbvio, isso é questão profissional, né? A questão familiar é tentar, dentro desse turbilhão de coisas novas, usar a minha experiência para tentar trabalhar menos horas. Porque eu acho que com quase 56 anos, eu acho que tem que ficar a dica para as outras mulheres que a gente... Todos, não sei vocês, mas eu vim de uma família bastante simples, com bastante dificuldade, não só dificuldade econômica, mas com problemas de relacionamento na família, os problemas que a maioria das mulheres tem. E isso vai moldando a personalidade da gente pra gente baixar a cabeça e trabalhar. E enquanto tu tem teus 20, 30, 40, ótimo. Chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E eu tive que ficar doente para entender que a coisa tinha que mudar. Então, eu espero, claro que dentro de uma promoção, tu tem que te puxar mostrar, mais, mas né? eu espero conseguir cuidar mais da minha família e cuidar mais um pouquinho de mim também. Olha isso, viu? O autocuidado, né? Rapidão, que eu já disse, né? Rápido, mas mais rápido ainda. Então, ser mulher É ter um comprometimento acima da média. Ser mulher é? Ser resiliente, né? Resiliente quando preciso, e ser amor. Nós somos a força do amor. Aninha, ser mulher É empoderador. É maravilhoso, É né? maravilhoso. Tem um vídeo na internet que eu gosto muito, a menininha, ela dizia, eu amo ser mulher. A gente tem todas as nossas Ser mulher questões, é muito mais legal. todos os nossos desafios, as nossas lutas, mas é E maravilhoso. pode ser ver mulher. que na hora que o barco tá incendiando, que a coisa tá... A mulher sempre é aquela força... Salvadora. E a gente é aquela força do amor.
pode ver quem é que Do acolhimento. do Do acolhimento. Quem é que mais faz apazigua as suas famílias, quem é que mais acolhe é a mulher. É. E nesse momento não estou desfazendo os homens. Eu acho que homens e mulheres têm seus papéis, né, essenciais em qualquer núcleo, seja trabalho, seja família, mas a mulher sempre é o amor. Para quem que a criança corre quando se machuca? Não é Pra para mãe. mãe ou para a figura feminina Sim. da família, né? Então, mas mesmo nós sendo esse amor, eu quero deixar essa mensagem aqui, que também é um ano que eu estou olhando mais para mim, Adriana, depois de tanto baixar a cabeça, trabalhar, estudar, superar, é o primeiro ano em tantos que eu olho para mim e digo, peraí, e esse amor para mim, onde é que tá? Isso. Né? Ser mulher é amar É assim amar assim. também. É. Exatamente. Ficamos por aqui. Agradeço vocês, meninas. Muito Muito obrigada. A gente que obrigada. agradece. Exatamente.